O pastor Felipe Valadão, líder da Igreja Lagoinha Rio em Niterói, finalmente falou publicamente sobre a polêmica que tem movimentado o meio gospel. Ele está sendo processado pela Lagoinha Global, presidida por seu cunhado, o pastor André Valadão. A questão central do processo é o uso do nome Lagoinha, que André alega ser propriedade intelectual da Lagoinha Global, enquanto Felipe utilizava com a autorização inicial do pastor Márcio Valadão, líder da Lagoinha em Belo Horizonte. Esse conflito não é apenas jurídico, mas também envolve questões familiares e ministeriais. Felipe fundou a Lagoinha Rio com a bênção do pastor Márcio Valadão, que é uma figura de destaque no meio cristão. No entanto, o processo judicial evidencia que não há mais qualquer vínculo entre a Lagoinha Rio e a Lagoinha Global ou mesmo com a matriz em Belo Horizonte. Para entender melhor o contexto do conflito, a Lagoinha Rio nasceu como uma expansão regional da Igreja Batista da Lagoinha, que tem sua sede em Belo Horizonte e é amplamente conhecida no Brasil. Felipe liderou esse trabalho por anos, consolidando a igreja na região. Porém, com o surgimento da Lagoinha Global, liderada por André Valadão, começaram a surgir divergências. André, que é irmão de Ana Paula Valadão, esposa de Gustavo Bessa, se tornou a principal figura à frente dessa nova visão global da igreja. O processo judicial reflete um desentendimento profundo, com André pedindo que Felipe deixe de usar o nome Lagoinha. Essa disputa mostra que as conexões entre as igrejas já estavam fragilizadas há algum tempo e que, agora, há uma separação clara entre a Lagoinha Rio e as outras vertentes do ministério. Após o assunto vir à tona, Felipe se pronunciou por meio de uma série de stories no Instagram, onde compartilhou mensagens que geraram interpretações diversas. Em uma delas, ele escreveu: "É responsabilidade dos pais governarem sobre seus filhos. Todo pai pagará um preço caríssimo pela sua omissão." Essa mensagem foi amplamente interpretada como uma crítica direta ao pastor Márcio Valadão, que Felipe sempre demonstrou respeitar e homenagear. Para muitos, a mensagem indicava um descontentamento com a postura de Márcio, que estaria sendo omisso em relação às ações de André Valadão. Apesar disso, Felipe não mencionou nomes diretamente, deixando espaço para interpretações. Outro ponto importante foi o uso de um texto bíblico, 1 Coríntios 6, 5-8, onde Paulo condena litígios entre irmãos na fé. Felipe destacou o trecho que diz: "Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo?" Essa citação reflete sua visão de que a disputa judicial poderia ser evitada, especialmente considerando o impacto que esse tipo de situação tem no testemunho cristão diante da sociedade. Em outro momento, Felipe escreveu: "Foram 11 anos, não foram 11 dias. Vai doer, mas vai passar. Faremos o que Deus nos manda fazer." Essa declaração soou como uma despedida, indicando que ele pode estar disposto a abrir mão da disputa pelo nome Lagoinha, priorizando a paz e a unidade espiritual. A situação também gerou reações de outros membros da família Valadão. Gustavo Bessa, esposo de Ana Paula Valadão, publicou mensagens em suas redes sociais sobre divisão no corpo de Cristo, reforçando a necessidade de unidade. Ana Paula também se posicionou, mostrando apoio a Felipe e Mariana Valadão ao compartilhar uma publicação deles em seu perfil. Isso demonstra que, apesar das divergências com André, Felipe ainda tem o apoio de parte da família. Por outro lado, André Valadão não se manifestou publicamente sobre o caso até o momento, o que levanta expectativas sobre qual será seu próximo passo. Será que ele vai abordar o assunto de forma direta? Ou preferirá manter silêncio sobre o tema? Essa situação traz à tona uma questão importante: como conflitos internos na igreja afetam o testemunho cristão. Muitas pessoas se perguntam se essas disputas não deveriam ser resolvidas de forma mais pacífica e longe dos tribunais. Afinal, é esperado que a igreja seja um exemplo de reconciliação, perdão e unidade. O próprio Felipe destacou isso ao citar as cartas de Paulo, que aconselham a evitar brigas judiciais entre irmãos. No entanto, não podemos ignorar que a igreja, assim como qualquer instituição, precisa lidar com questões legais e administrativas. Nesse caso, o uso do nome Lagoinha parece ser um ponto central, já que ele representa não apenas um ministério, mas também uma marca consolidada no meio evangélico. O que esperar agora? Com as declarações de Felipe Valadão e o apoio público de Gustavo e Ana Paula, o cenário parece apontar para um rompimento definitivo entre as partes.
Resta saber como André Valadão responderá e quais serão os próximos passos da Lagoinha Rio. Será que Felipe continuará seu ministério com um novo nome? Ou haverá uma tentativa de reconciliação? Se você quer acompanhar os desdobramentos dessa história e entender mais sobre o impacto desse caso no meio gospel, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe também seu comentário. Como você interpreta as declarações de Felipe? Acredita que esse conflito poderia ter sido resolvido de outra forma? Sua opinião é importante. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.